Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e a nossa explicação de hoje está imperdível. A gente vai explorar um contraste histórico que é literalmente épico. Sério, preparem-se para imagens com um nível de detalhe em 16K Ultra HD na mente de vocês. De um lado da nossa história, a gente tem uma maravilha arquitetônica deslumbrante, algo de cair o queixo. E do outro, uma luta humana profunda, dolorosa e que já durava décadas. Vamos nessa? Mas antes da gente mergulhar fundo nos detalhes, pensem um pouquinho nessa pergunta aqui. O que seria mais valioso? Uma porta gigantesca feita do bronze maciço mais caro que existia na época ou algumas poucas palavras faladas? Parece fácil de responder, né? Mas como a gente vai descobrir hoje, essa resposta cria um confronto direto e fascinante entre a riqueza material, aquela que a gente vê, que a gente toca, e o poder espiritual, que é totalmente invisível, mas muda absolutamente tudo. Então imaginem a cena com aquela nitidez incrível de 16K que a gente falou. Estamos lá no primeiro século. O Templo de Herodes em Jerusalém era um complexo colossal, mas os olhos de qualquer pessoa que chegasse ali eram puxados como um ímã para uma entrada específica, a famosa Porta Formosa. Alguns historiadores da época, tipo Flávio Joséfo, registraram que ela era feita de um bronze trazido direto de Corinto. Gente, o brilho desse metal debaixo daquele sol escaldante do Oriente Médio era um negócio tão fora do normal que o valor dela passava, e muito, o de portas inteiras que eram banhadas a ouro e prata puros. Era a própria definição de extravagância. E guardem esse número, 25. Ele não tá aí à toa, não. Os registros históricos indicam que as portas principais chegavam a ter absurdos 25 metros de altura. Para colocar isso em perspectiva, turma, é a mesma altura de um prédio de 8 andares. É muita coisa. Qualquer ser humano que parasse ali do lado ia se sentir uma formiguinha. Essa arquitetura foi projetada justamente para isso, sabe? Para intimidar, para esfregar na cara de todo mundo uma grandeza quase inalcançável. Só que, bem ali, na base dessa maravilha gigantesca de 25 metros, tinha um elemento humano que quebrava totalmente esse cenário de perfeição. Era um homem que carregava o peso de outro número, 40. Ele era paralisado desde que nasceu, e por 40 longos anos viveu completamente preso a essa condição. E é aí que o contraste cinematográfico da coisa bate forte. É muito impressionante. De um lado, o esplendor absoluto, imponente, dessas portas de bronze perfeitamente esculpidas, quase que gritando riqueza, e de frente para ela, o sofrimento, a exclusão e a tragédia de um homem quebrado, que era forçado a ficar ali, como um mendigo, vivendo de esmolas nos degraus, respirando a poeira de toda aquela riqueza intocável. E sabe, isso mostra de um jeito muito cruel como a geografia daquele lugar funcionava. Vamos mapear o templo rapidinho aqui de um jeito bem simples. As pessoas andavam primeiro pelo pátio dos gentios, que era abertão, uma área pública. Mas para entrar no pátio das mulheres e chegar mais perto do centro da adoração, tinha que passar por onde? Pela imponente Porta Formosa. Ela era um limite literal. Por causa das leis antigas de pureza daquela época, pessoas que tinham deficiências físicas graves não podiam entrar e participar do culto lá dentro. Ou seja, aquele homem passava todos os dias da vida dele escorado no limite exato de um mundo no qual ele nunca teve permissão para pisar. E olha só, a gente precisa entender que ele não estava sentado ali por acaso. A chamada hora nona, ou 3 da tarde, como as fontes históricas explicam pra gente, era o horário certinho do sacrifício da tarde e da oração. Resumindo, era a hora do rush do templo. Ficava completamente lotado. Milhares de pessoas passando por ali com a mente focada em Deus e na religiosidade. Era a pura estratégia de sobrevivência dele, estar ali no momento exato em que a maior quantidade de pessoas, no momento mais generoso, passaria por aquela porta. E é bem no meio desse caos, desse barulho todo, do ouro brilhando na cara da multidão empurrando, que a nossa história dá uma guinada daquelas. Quem está vindo na direção do nosso homem excluído não é nenhum rei, não é nenhum milionário da época. São 2 pescadores super comuns, lá da Galileia. Os apóstolos Pedro e João chegam nessa entrada maravilhosa. Aí o mendigo já estica a mão, né, já esperando aquele barulhinho de moedas de cobre ou de prata caindo na palma. Mas o que acontece agora é de arrepiar. Os apóstolos param, eles olham bem fundo nos olhos dele e Pedro solta essas palavras que estão lá no livro de Atos, capítulo 3, com uma autoridade absurda. Ele diz: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Pessoal, essa é a alma da nossa aula de hoje. O grande contraste se resolve exatamente aqui. A beleza da porta representava aquelas esmolas, a prata e o ouro que ele tanto queria só para conseguir sobreviver mais um dia.
Mas a fé dos apóstolos representava uma riqueza espiritual imensa, invisível e totalmente transformadora, que foi o que ele realmente recebeu. Ele estava lá querendo uma moedinha e acabou recebendo a vida inteira dele de volta. E o resultado foi espetacular. Não teve processo lento, nada disso. Aquele homem, com pernas que não funcionavam há 4 décadas, simplesmente levanta na mesma hora. Os textos dizem que ele começou a andar, a dar saltos. A fé entrou ali como o maior equalizador de todos os tempos. Aquela porta gigante de 25 metros, que foi a fronteira dele a vida inteira, perdeu o poder. Não era mais obstáculo nenhum. Ele finalmente passou por ela e entrou no templo, louvando a Deus igualzinho a todo mundo. E é agora que a gente precisa derrubar um mito bem perigoso. Aquela porta formosa, linda, incrível, tinha um poder curativo de exatamente 0. A gente tem essa mania até hoje de colocar um peso quase mágico em lugares históricos. Mas a cura não veio daquele lugar geográfico top de linha. Não veio do bronze caríssimo de Corinto. E, para falar a verdade, não veio nem da força física ou do poder humano do Pedro e do João. Como a história deixa super claro, a única e verdadeira fonte daquela restauração foi a fé no nome de Jesus Cristo. Ponto final. E caramba, esse evento chacoalhou as estruturas de Jerusalém. Foi um milagre físico muito real e profundo que simplesmente abriu caminho para um despertar espiritual gigantesco na multidão. O Pedro viu todo mundo de boca aberta e aproveitou o choque da galera para entregar uma mensagem super urgente sobre arrependimento. O objetivo principal ali não era só curar um par de pernas, mas trazer cura e salvação definitiva para o coração de toda aquela gente que estava assistindo. O que traz a gente para a nossa reflexão final de hoje, turma? A história desse homem e dessa porta colossal deixa uma pergunta no ar para todos nós. Onde é que a gente está colocando a nossa verdadeira fé hoje em dia? Nas coisas deslumbrantes, caras e brilhantes que os nossos olhos conseguem ver? Ou nas coisas infinitamente mais poderosas que são totalmente invisíveis? Fica aí essa baita reflexão para vocês levarem para a vida. Eu espero demais que essa nossa aula tenha deixado esse pedaço sensacional da história bem vivo e fascinante na cabeça de vocês. Fica o convite para se inscrever no canal e deixe seu like. A gente se vê na nossa próxima exploração. Valeu!